Vamos falar de Vasco, vamos falar sobre o provável time que vai enfrentar o Bahia amanhã em Salvador. Vamos falar também sobre um zagueiro que o Vasco fez uma proposta oficial. Vamos falar também sobre Dimitri Payet, tudo isso, e também sobre um diretor, né, que pode ser divulgado o nome desse novo profissional na próxima semana. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo e amanhã a bola rola. E como rola na casa de aposta Fonte Nova, Bahia e Vasco, 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que o Vasco precisa pontuar para se manter fora da zona de rebaixamento. O título, entre aspas, do Vasco esse ano é passar um Brasileirão sem sustos, sem precisar fazer conta para se livrar do rebaixamento. Bom, e o presidente Pedrinho tem um privilegiado, por assim dizer, um DNA de Vasco. Está chegando aí o Souza, o Alex Teixeira e o Felipe Coutinho. Está de olho na situação do Thales Magno, vai tentar um empréstimo com opção de compra, mas ainda não foi feito a proposta oficial, vamos aguardar. Pode falar aí em proposta oficial, o Vasco encaminhou a proposta oficial para o zagueiro André Ramalho do PSV da Holanda. E a proposta feita foi não muito diferente do que o jogador recebe lá no PSV, mas a staff do jogador quer que o atleta permaneça na Europa. Mas vamos aguardar para ver o futebol, tudo muda muito rápido. Pode ser que o dele se interesse em retornar ao futebol brasileiro, até porque ele não é muito conhecido na sua terra natal. E ele opte em vir para o Gigante da Colina, daria um up na zaga do Vasco. Ele com o João Vitor seria difícil, diferente desse primeiro turno, que foi fácil para os adversários já sem fazer gol no Vasco. O Álvaro Pacheco foi vazado 10 vezes em 2 jogos. Em 3 jogos, desculpe. Mas vamos aguardar que ainda teremos essa saga do André Ramalho se virar ou não para o Vasco. Bom, e o time nessa hora já está viajando para Salvador para enfrentar o Bahia amanhã às 9h30 da noite com a TV aberta passando o jogo, vai passar na TV Globo. E a tendência é que o técnico Rafael Paiva mantenha um time que venceu o São Paulo por 4-1, até porque o Dimitri Payet, que poderia ser o responsável, entre aspas, por uma mudança no time titular, ainda se recupera da sua lesão de grau 2 no joelho direito e ainda não está 100%, ele está sendo o trabalho do departamento médico está sendo para que o francês retorne ao time no clássico contra o Botafogo no sábado às 6h30 da noite em São Januário. E por isso ele não viajou com a delegação, continua no trabalho para retornar no clássico de sábado. Então, provável time do Vasco contra o Bahia, Léo Jaci, Paulo Henrique, João Vitor, Michael e Lucas Pinto. Hugo Moura, Matheus Carvalho, Matheus Cocão, como preferir, Estela, Adson,
deverão ser esses 11 que iniciarão jogando amanhã lá na Fonte Nova contra o Bahia. Pode falar aí no Paé, que se recupera de lesão. A staff do jogador está no Rio de Janeiro para acertar a dívida que o Vasco tem de comissões dos empresários do francês, né, envolvendo dívida desde a época da 77. A dívida está em torno de 500 mil euros e o Vasco vai parcelar esse acordo, até porque há uma boa vontade também dos empresários do Paé. E nem hora nenhuma o francês nem o Vasco pensa em romper o acordo. Muito pelo contrário, até estão estudando uma renovação por mais 2 temporadas. Mas vamos agora, tudo indica que será um final feliz nessa dívida que o Vasco tem de luvas com os empresários do Paé. Bom, e sobre treinadores, ainda há muitos chutes de colegas, né, envolvendo quem será o possível novo treinador. Fala-se do Jair Ventura, que seria um agrado da diretoria. Mano Menezes, agora também o Cuca, que pediu demissão, na verdade, do Atlético Paranaense. E também o Diniz, que foi demitido do Fluminense. Mas ainda a diretoria do Vasco está estudando os nomes, e dificilmente até o final de semana o Vasco vai chegar a um consenso sobre esse novo treinador. Até porque o Ramon Dias também continua sendo cotado e tem uma parte da diretoria que cresce a vontade de que o Rafael Paiva seja efetivado. Até porque os jogadores gostam do Rafael Paiva e ele sabe trabalhar com os garotos da base. Até semana passada era técnico do Sub-20. Então, a diretoria não está com muita pressa de acertar o nome desse novo treinador. Então, no momento, o Rafael Paiva vai continuando sendo um treinador interino no Vasco, não só no jogo de amanhã contra o Bahia, mas também no clássico contra o Botafogo. E eu até defendo que o Rafael Paiva seja efetivado. A melhor atuação do Vasco em 2023 e 2024 foi com o Rafael Paiva na goleada sobre o São Paulo por 4-1. Mas vamos aguardar que a diretoria pensa sobre esse novo treinador. Pode falar em novo, a diretoria deve anunciar até o final de semana um novo diretor de futebol. Até o momento, o Pedro Martins está trabalhando nessa transição, embora ele esteja de saída, a saída já é um fato concreto. Ele pediu demissão após a saída do Álvaro Pacheco, por não concordar com a saída do Álvaro Pacheco, mas ele está, no momento, trabalhando nessa transição e está nas negociações que ele estava envolvido, estão concluídas, como houve com o Souza, como houve com o Alex Teixeira, e deve concluir também a do Felipe Coutinho antes de passar para esse novo profissional. Os outros que ele não for possível dele concluir, o novo diretor de futebol deve tocar à frente das negociações. Agora, o Céu, ainda o Pedrinho avalia nomes, tem feito entrevistas, mas não deve ser ainda nesse mês anunciar o nome desse novo Céu, até porque lá na Câmara dos Vereadores, quando a gente esteve lá, ele foi questionado sobre o Céu. Ele falou que viria um profissional provisório para depois chegar um efetivo. Ou seja,
Ele seria um cara provisório até chegar a esse novo investidor. Só que eu acho que esse novo investidor, se o Vasco não chegar a um acordo com a 77 e venderem a parte da empresa norte-americana na base do acordo, forem para a arbitragem, o que pode demorar 2 anos, esse novo investidor não deve chegar tão cedo. Então vamos aguardar sobre esses próximos passos, que é um novo investidor, né, no lugar da 77. E sobre o Alain, eu não vou tocar nesse assunto até eu conseguir o nome desse empresário do Alain, entrar em contato para saber a visão da staff do jogador. Então, me disse sobre aquela procura louca por likes, por cliques, que cada um apura uma coisa que nem sempre é a real, nem sempre é com fontes próximas ao atleta. Tem até gente, colegas, para vocês verem que a classe não é unida, que um está dando alfinetada no outro. Complicado, muito complicado. E parece que esse empresário é misterioso, porque os colegas que eu entrei em contato para saber se podiam me passar o contato da staff do Alain, ninguém sabia quem é. Eu acho que é um coringa, coisa assim, porque ninguém tem ideia quem é esse empresário, pelo menos os que eu entrei em contato. Então, é isso, galera. Até o nosso Despertador Vascaíno, que será um pré-jogo Bahia e Vasco. E amanhã a gente vai analisar a escalação. Vamos analisar rapidamente o primeiro tempo e depois analisar o jogo como um todo e também repercutir a entrevista coletiva lá em Salvador, né, com o Rafael Paiva, que ele viu esse jogo Bahia e Vasco. Até mais.